A obra de Francisco Cândido Xavier. Quinto livro, Emanuel, 1938. Esse é o primeiro livro de Emanuel através da mediunidade de Chico Xavier. E ele, Chico Xavier, vem corrigindo muito do disse-me-disse com relação à vida mediúnica desse médium. O pior disso tudo é que essas lorotas absurdas saem da boca de gente conhecida, estudada, presente nas mídias como uma personalidade respeitada que conviveu muitos anos ao lado de Chico. E entre essas mentiras que veiculou no meio espírita até hoje por anos a fio, fora dito que Chico Xavier viu Emanuel pela primeira vez na cachoeira existente na cidade de Pedro Leopoldo. Mentira! E ele mesmo diz nesse explicando, vejamos, lembro-me de que em 1931, numa de nossas reuniões habituais, via a meu lado, pela primeira vez, o bondoso espírito de Emanuel. Ele nessa época, psicografava seu primeiro livro Parnaso de Além Túmulo. Na cachoeira, pode ter tido outros contatos, mas a primeira visão do médium foi numa das reuniões mediúnicas em que ele participava. Chico conta que a última reencarnação de Emanuel no Brasil foi um padre católico e, outra na época de Jesus, como o senador romano Públio Lentulus. Ele dá uma descrição da sua fisionomia e como ele apareceu. Outra passagem interessante dita por ele é essa: muitas vezes, quando me coloco em relação com as lembranças de minhas vidas passadas e quando sensações angustiosas me prendem o coração, sinto-lhe a palavra amiga e confortadora. Aqui fica claramente revelado que Chico sabia que fora Allan Kardec, entre outras reencarnações que tivera. Essa obra de Emanuel nos traz dissertações mediúnicas sobre importantes questões que sempre preocuparam a humanidade: ciência, religião, filosofia. Na parte Doutrinando a Fé, temos 12 questões: as almas enfraquecidas, a ascendência do Evangelho, Roma e a humanidade, a base religiosa, a necessidade da experiência, pela revivescência do cristianismo, o labor das almas, a confissão auricular, a Igreja de Roma na América do Sul, as pretensões católicas, mensagens aos médiuns, a paz do último dia. Na parte Doutrinando a Ciência, fez 24 questões: as investigações da ciência, a subconsciência nos fenômenos psíquicos, a ideia da imortalidade, as vidas sucessivas e os mundos habitados, sobre os animais, a Europa moderna em face do Evangelho, a civilização ocidental, a decadência intelectual nos tempos modernos, civilização em crise, fluidos materiais e fluidos espirituais, a saúde humana, o corpo espiritual, os poderes do espírito, os tempos do Consolador, os dogmas e os preconceitos, as comunicações espíritas, do modus operandi dos espíritos, evangelização dos desencarnados, os espíritos da terra, dos destinos, 4 questões de filosofia, vozes no deserto, educação evangélica, aos trabalhadores da verdade. Vale ressaltar aqui que em cada título acima tem subtítulos que valorizam ainda mais a palavra e o pensamento desse instrutor espiritual. Entre eles tem uma passagem que há anos venho mostrando àqueles que apreciam meus comentários e casam perfeitamente com o pensamento de Emanuel. Vejamos, todas as nossas atividades objetivam a revivescência do cristianismo na terra, de modo que um templo se levante em cada lar e um hostiário em cada coração. Observa atentamente que as famílias em si, na atualidade, preocupam demais em ter hoje uma religião apenas para chamar de sua, pois pensam erradamente que, sem elas em suas vidas, venham a se sentirem órfãs não de Deus, mas sim, dos santos que adoram. Porém o pensamento de Emanuel, na citação acima, é a revivescência do cristianismo na terra, de modo que um templo se levante em cada lar e um hostiário em cada coração. Belíssimo pensamento esse! Quem dera se cada família fizesse do seu lar o templo sagrado onde se poderia adorar a Deus como se deve, escapando das ciladas que, também nas religiões,
os espíritos inferiores atuam sem nenhuma cerimônia. É importante frisar essa outra passagem nesse livro das deturpações feita pela Igreja Católica, com todo o meu respeito, quanto à sua verdadeira missão. Vejamos o que Emmanuel nos fala a respeito. Desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, o cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja, deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. Não valeu a missão sacrossanta do iluminado da Umbria, tentando restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e de amor do crucificado para que se solucionasse o problema milenar da felicidade humana. Ao contrário, gerou, qual mulher irresponsável, outras religiões como filhas ignorantes que em nada aprenderam da mater igreja, que não tinha também estrutura cristã à altura de fortalecer os laços do cristianismo primitivo para o mundo. Alguma coincidência entre as famílias atuais, quanto às tragédias que ocupam, todos os dias, as manchetes dos jornais e redes sociais? Como vocês podem observar, espíritas ou não, a riqueza de informações fornecidas por Emmanuel que leva o nome dessa obra. Creio que analisadas e estudadas com critério, chegarão a um denominador comum quanto à sua própria espiritualidade escondida nos andrajos de uma fé cega sem requintes de beleza e transparência. Comigo, meu caro leitor amigo?